Uma das notícias de mais destaque esta semana foi o governo baixando novas regras para as Big Techs. Os decretos foram lançados focando especialmente a proteção das mulheres, mas também para fortalecer a prevenção e o enfrentamento de fraudes, golpes e atos criminosos nas plataformas digitais. Para analisar essas medidas, que recebeu elogios e críticas, eu converso agora com o professor de Direito Constitucional, André Marcília. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Então, basicamente, o que nós tínhamos, professor, me corrija se eu estiver errado, é claro. A lei anterior era, de uma maneira bem geral, era punição às plataformas se não cumprirem uma determinação judicial para retirar o material impróprio. Agora, essa retirada deve ser feita automaticamente pela plataforma. As plataformas se queixaram muito, falando num conceito vago. O senhor concorda com essa crítica? De novo, boa noite. Boa noite a toda a audiência. Exatamente. Antes a gente tinha no Marco Civil da Internet uma lógica individualizada de retirada de conteúdos. Então, entrava-se com uma ação, pedia-se a retirada ou notificava-se o perfil ou o dono do perfil, e agora a gente passa a ter uma outra lógica, que é uma retirada mais genérica. Então, a plataforma fica, inclusive, proativamente responsável por retirar alguns conteúdos, que é o que eles chamam de dever de cuidado. Determinados conceitos devem fazer com que a plataforma retire o conteúdo independente de haver um pedido judicial, senão ela já será responsabilizada. E é justamente nesse território em que alguns desses conceitos, sendo vagos, podem gerar algum tipo de censura ou algum tipo de equívoco. Porque aí, acho que eu vou um pouco além, o perigo aí seria autocensura. Autocensura e até mesmo as plataformas agirem de uma forma, assim, vamos dizer, mais realista do que o rei, no receio de serem punidas em decorrência de não fazer esse dever ou não cumprir esse dever de cuidado. Elas podem retirar aquilo que é lícito, aquilo que não é necessariamente errado, mas que é polêmico. Num ano eleitoral, esse me parece ser o grande perigo. E tudo isso ainda estará, depois desses decretos do governo federal, debaixo do guarda-chuva de um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e, portanto, submetido ao governo federal, que tem na sua presidência um dos candidatos à reeleição e que também estará no debate político desse ano. Porque, professor, a linha para alguns é meio tênue. Onde termina o combate legítimo ao crime e onde começa, como o senhor coloca, o risco à liberdade de expressão. Mas me permita colocar um ponto. Aqui fora, na vida real, não existe muita dúvida. Por que no mundo, se eu xingar o senhor, aqui no mundo real, o senhor pode me acionar de qualquer maneira. Por que no mundo digital existe esse questionamento, professor? Olha, isso já existe, ou sempre existiu, a possibilidade de você acionar alguém, mesmo no mundo digital. As leis que valem, vamos dizer assim, para o mundo real, também valem para o mundo digital. O que houve, ou que, enfim, tanto a regulação feita no ano passado pelo STF, quanto agora esses decretos, o que eles desejam é acelerar o trâmite dessa identificação e punição dos responsáveis. Fazer isso de uma forma que esse conteúdo não permaneça tanto tempo nas redes sociais e na internet. O problema é que, às vezes, o tempo da justiça é justamente o necessário para que não haja censura. Quando a gente acelera ou corre muito para retirar um conteúdo ou punir alguém, muitas vezes isso resulta em algum tipo de problema ou em algum tipo de precipitação indevida. A liberdade de expressão precisa ser a regra e não a exceção. Quando a celeridade ela fica na frente, ela é posta à frente, nós invertemos essa lógica e passamos a fazer com que a liberdade de expressão se torne talvez até mesmo uma exceção. Há alguns conceitos vagos que as plataformas vão ter de retirar do ar, por exemplo, conteúdos antidemocráticos que são controversos, nós já tivemos essa controvérsia há algum tempo atrás, ou até mesmo incitação à discriminação. Nós tivemos, por exemplo, humoristas como Léo Lins, que receberam penas de 8 anos por
por fazerem uma piada que foi considerada discriminatória. Como é que as plataformas vão, com seus algoritmos, os seus robôs, lidarem com isso de uma forma melhor que os juízes? É muito difícil acreditar que isso não resultará em algum tipo de censura e até mesmo, como você bem mencionou, autocensura daqueles que se expressam nas redes e algum receio das plataformas de serem punidas e tomarem multas, acabarem retirando todos os conteúdos que são polêmicos ou que podem resultar em algum tipo de, vamos dizer assim, de questionamento. O ambiente do debate é justamente o ambiente do questionamento. A liberdade de expressão serve exatamente para proteger aquilo que é polêmico. Aquilo que é consensual, ninguém precisa se preocupar, claramente já será retirado. Só para ficar num exemplo, por exemplo, conteúdo sobre pedofilia ou pornografia, etc., as plataformas já tinham políticas eficazes, até mesmo espontâneas por parte dela, para retirar. O lugar mais cinza é que dava polêmica, e agora esse lugar mais cinza é que vai ser alvo dessas leis e dessa proatividade das plataformas, por isso o receio da censura. Agora, professor, rapidamente agora, o senhor tocou numa palavra que é muito importante, algoritmos. Até que ponto os algoritmos, que a gente sabe, são utilizados muitas vezes para espalhar discurso de ódio? E algumas plataformas faturam com isso. Até que ponto esses decretos combatem esse uso dos algoritmos? Pois é, não combatem os algoritmos ou o uso dos algoritmos justamente porque eles não estão, os algoritmos, eles não estão nesse momento no alvo dessa lei. O que está no alvo dessa lei é o conteúdo gerado ou promovido pelos algoritmos. Eu creio que uma regulação das redes sociais inteligente e até o que é feito na Europa poderia ser transparência a respeito do porquê que os algoritmos promovem esse ou aquele conteúdo. Isso seria muito interessante, justamente para não ocorrer o que você acaba de mencionar. Mas não, a gente não está combatendo o algoritmo ou a lógica do algoritmo, mas a consequência dele, que são os conteúdos gerados. Eu acho que eu consigo fazer mais uma pergunta rápida para o senhor. O senhor chegou a falar do período eleitoral. Qual é o risco desse tipo de mudança acontecer neste período eleitoral? Bom, o risco é grande porque nós temos, durante o período eleitoral, uma lógica ou retiradas muito mais breves, muito mais rápidas. A justiça eleitoral funciona de forma muito mais célere do que as demais justiças e, sem dúvida, os pontos a serem questionados ou cobrados das plataformas serão também mais céleres. E a gente, como eu havia mencionado, quem fiscalizará o ambiente digital durante as eleições será um órgão atrelado ao próprio governo, ao próprio executivo, que será um dos candidatos à reeleição. Então isso pode criar algum tipo de desbalanceamento na disputa eleitoral, que não é desejável. Que conversa importante. Eu conversei com o professor de Direito Constitucional, André Marcília. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço.